Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa reflexão dessa noite. Hoje nós vamos falar a respeito da parábola que Jesus nos contou, chamada de parábola da pérola preciosa, que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versos 45 e 46. Diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu quero começar trazendo uma pergunta para que a gente faça uma reflexão. Quando você obtém alguma conquista grandiosa na sua vida, o que acontece depois? Vou tentar ser um pouco mais claro. Talvez o seu grande objetivo, ou um dos seus objetivos, era ter uma casa. Você pode ter guardado dinheiro até conseguir comprar a casa. Você pode ter financiado o valor da casa. E você pode também ter comprado um terreno e construído a sua própria casa. Você provavelmente procurou uma casa ou construiu uma casa que fosse do seu agrado, quantidade de cômodos, piso, como seriam as paredes, aonde seriam as janelas, enfim, você faz as coisas do jeito que você achava ideal. Ou então você compra um carro, seu sonho poderia ser comprar um carro, e você procura uma marca, uma cor, um modelo, o ano, e assim você realiza o seu sonho. A primeira coisa que nós desfrutamos quando isso acontece é de grande alegria. Nós celebramos, nós ficamos animados, nós ficamos felizes com aquilo, contamos para as pessoas, cuidamos daquilo com grande empenho. Mas logo depois que essa primeira euforia passa, nós começamos a olhar para aquilo e pensar: eu acho que a cor daquela parede pode ser diferente. Eu acho que as rodas do carro poderiam ser de outro modelo. Eu acho que esse carro precisa de um polimento. E parece que aquele primeiro impacto, aquela primeira satisfação, logo depois que ela se encerra, abre espaço para que novas conquistas ou novos desejos apareçam. Isso é natural e muito bom para a nossa vida, desde que nós tenhamos controle. Se nós estivermos totalmente satisfeitos com as coisas, nós não nos movemos. Nós não trabalhamos, nós não lemos, nós não assistimos uma aula, nós não continuamos a ir à igreja. É exatamente porque nós temos um senso de que nos falta alguma coisa que nos leva a seguir adiante, que nos leva a continuar produzindo, não é mesmo? Então, quando eu leio essa parábola, eu fico pensando nessa palavra, nessa pergunta que eu trouxe, porque me parece que esse homem, ele consegue, no momento em que ele encontra essa pérola, depois de negociar várias delas, ele consegue encontrar aquilo para o qual ele diz: isso vale a pena empenhar a minha vida, vender os meus bens, adquirir isso e me satisfazer. É claro que Jesus, contando essa parábola de um homem que é um negociador de pérolas e acaba encontrando uma pérola de grande valor, ele não está dizendo que esse homem vendeu tudo, adquiriu a pérola e morreu, satisfeito. Muitas coisas poderiam acontecer a partir disso. E é nesse sentido que eu quero dizer para você nessa noite que o reino dos céus ele é precioso. E por ser precioso, ele implica que nós tenhamos algumas atitudes, que nós façamos algumas coisas em prol desse reino. Nós precisamos entender que o reino dos céus, por ser precioso, ele é único. E sendo único, nós podemos considerar que várias ofertas de reino são feitas. Como a parábola conta que esse homem teve acesso a diversas pérolas, talvez algumas maiores, outras menores, algumas mais bonitas, outras menos bonitas, mas o fato é que quando ele encontra essa, ele reconhece
o aspecto único, o aspecto da raridade, da peculiaridade que essa pérola tem, que essa pérola possui. Eu fico pensando também que nós temos ao nosso dispor, no mundo em que vivemos, diversos tipos de reino. Nós temos um reino pessoal, nós temos um reino político, nós temos um reino do status, nós temos um reino até mesmo em redes sociais, que acabam atraindo muitas pessoas e acabam pescando, vamos dizer assim, muitas pessoas, e com isso essas pessoas acabam impedidas ou acabam iludidas e se satisfazem com menos do que é a preciosidade do reino dos céus. Talvez você, na sua peregrinação espiritual, tenha tido o privilégio de ser encontrado por Cristo através de um acesso que a sua família te ofereceu e você não teve que andar para lá e para cá. Mas muitos de nós tiveram uma caminhada em outras religiões, em outras comunidades, em outros grupos, que muitas vezes fizeram cicatrizes em nós, causaram marcas na nossa vida que nós vamos continuar levando adiante. É claro que nós confiamos, é claro que nós nos alegramos, porque hoje somos filhos e filhas do Pai Celeste e com isso nós obtemos muito mais do que nós merecemos. Mas é importante a gente entender que a preciosidade do reino de Deus está em identificar que ele é um entre muitas opções que nos são ofertadas. No momento em que nós entendemos isso, nós entendemos uma segunda lição, que é a lição de que esse reino dos céus, ele é baseado em um alto preço. Ele é baseado em um valor que exige tudo o que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos. E esse reino, ele é tão caro, ele é tão precioso, que nenhum de nós poderia adquiri-lo. Por mais bem-sucedido, rico, inteligente, bonito que você seja, você não tem a competência, você não tem suficiente em si as coisas para adquirir esse reino, mas na verdade você é presenteado com o reino dos céus. Eu gosto muito de uma metáfora, né? uma paráfrase dessa parábola da pérola, que diz que um homem também desejava muito uma pérola e um dia ele encontra. E no momento em que ele encontra, ele fala para a pessoa que tinha a pérola: eu quero e eu pago o preço que for necessário. Quanto é? E a pessoa que possuía a pérola diz: custa todo o seu dinheiro. E o homem olhou na carteira e ele tinha ali, ele era bastante rico, ele tinha ali R$1.000 em dinheiro na carteira, e ele entrega esses R$1.000 para a pessoa e diz: bom, esse é o dinheiro que eu tenho aqui. Aí o homem responde: não era o dinheiro que você tem aí, é todo o seu dinheiro. E aí ele fala: poxa, mas eu tenho que pegar o dinheiro que eu tenho no banco, então, guardado, e passar para você? Se você quiser a pérola, custa todo o dinheiro que você tiver. E esse homem, como ele desejava muito a pérola, ele faz ali um Pix e transfere todo o dinheiro que ele tinha. Assim ele levanta e o homem, que era o primeiro dono da pérola, diz: eu vejo que você tem a chave de um carro nas suas mãos. E ele diz sim. E ele responde então: olha, essa pérola custa tudo que você tem, então o seu carro também entra na história. E o homem pensou: nossa, mas como que fica agora, né? O que eu vou dizer para minha esposa? E o homem disse: você tem uma esposa, então a sua esposa também entra no negócio. Mas como assim a minha esposa entra no negócio? O que eu vou fazer com os meus filhos? Você tem filhos, os seus filhos também entram no negócio. Mas, bom, se você não quiser, tudo bem, eu fico com a pérola. Mas se você quiser, tudo o que você tem é o preço da pérola. E esse homem diz: bom, então, agora eu entrego então minha esposa, meus filhos, mas então eu vou ficar sozinho? E aí o homem diz: bom, então ainda resta você. Se você quiser a pérola, você também tem que ser meu. E o homem fica um pouco constrangido, mas diz:
tudo bem, eu sempre quis isso, então tá certo, eu vou servir a você, eu vou fazer o que você pedir. E aquele primeiro dono da pérola então devolve a chave do carro, devolve o dinheiro e diz: olha, a partir de hoje, a sua esposa, a sua empresa, os seus filhos, o seu carro, o seu dinheiro, e inclusive e principalmente a sua vida, são minhas. Eu te dou a pérola, mas tudo o que é seu agora é meu. Você tem aqui a liberdade para fazer todas as coisas, mas você vai administrar aquilo que é meu a partir de então. Essa paráfrase da parábola que Jesus contou, ela nos ensina, ela nos facilita entender o que está sendo dito aqui. A pérola de grande valor, ela não pode ser adquirida por algo que nós temos. Ela é, na verdade, tudo que nós somos é, na verdade, inserido, né? Consumido para que nós possamos ter acesso a ela. Veja só, quando nós entendemos o valor dessa pérola, quando nós entendemos o valor do reino dos céus, nós entendemos que nada do que é terreno, nada do que é material pode ser comparado com aquilo que nós teremos e seremos no reino dos céus. Isso significa que, ainda que nós não possamos pagar o preço dessa pérola, nós vamos encontrar a disposição de dar toda a nossa vida para ter acesso a ela. Isso, é claro, vai implicar em uma dedicação da nossa vida, porque nós não simplesmente vamos adquirir essa pérola e guardar numa gaveta ou colocar num cofre e pronto, acabou. Nós vamos ser impactados com a beleza dela, nós seremos impactados com o valor dela. E comparando, e é difícil, né, a gente comparar uma coisa que é uma pérola com o reino dos céus, que é uma dimensão muito maior, mas quando nós somos impactados com o reino dos céus, nós entendemos que a beleza dele precisa refletir em nós, nós entendemos que os valores dele precisam refletir em nós, nós entendemos que a preciosidade que existe no reino dos céus precisa ser anunciado por nós. Isso implica que nós teremos dedicação pelo reino, implica que nós teremos disciplina para fazer com que esse reino seja visto por outros, nós iremos nos submeter aos valores desse reino, nós iremos obedecer àquele que é o rei do reino. Então, se num primeiro momento nós precisamos entender que o reino dos céus é precioso porque ele é único, em segundo lugar nós precisamos entender que ele é precioso porque ele tem um preço que nenhuma pessoa no mundo pode pagar. Mas ao mesmo tempo, nós podemos receber gratuitamente à medida que nós negamos a nós mesmos e entregamos a nossa vida a Cristo. Uma terceira reflexão desse texto é que o reino dos céus ele é precioso e isso significa que vale a pena dedicar toda a nossa vida a ele. Eu penso que no momento em que nós ficamos fazendo uma comparação sobre valores, nós podemos achar que não vale a pena. Eu acredito que não vale a pena, por exemplo, gastar 100 dias, 150 dias, 200 dias da minha vida, do meu trabalho, para adquirir determinado objeto. Mas tem gente que passa anos da sua vida, do seu trabalho, das suas horas de trabalho, apenas para adquirir uma coisa, um bem que pode ser roubado, que a ferrugem pode corroer e que a traça, de repente, pode estragar. Então é importante a gente entender que muitas vezes nós estamos dedicando a nossa vida a determinadas coisas e não estamos entendendo o que é mais precioso para nós. Quando na parábola Jesus diz que esse homem encontrou a pérola de grande valor, ele não hesitou em vender tudo que ele tinha, em reordenar a sua vida no sentido de fazer aquilo que estava ali diante dele. Isso significa que eu e você também, quando somos impactados pelo reino dos céus, nós ganhamos um novo sentido na nossa vida. Esse novo sentido provavelmente mudará a rota da nossa vida.
Nós teremos que adotar caminhos diferentes daqueles que nós tínhamos antes. Talvez o seu grande sonho era ser alguém importante. E agora você vai ter que abandonar isso. Porque no reino dos céus nós somos importantes. Nós somos tão importantes que Cristo morre por nós. Mas por outro lado, nenhum de nós será maior do que o rei. E se você de fato entendeu o que é o reino dos céus, você não vai se preocupar mais em ser alguém grande, né? Você vê que os discípulos, antes de conhecer Jesus profundamente, eles perguntavam quem seria o maior entre eles. Mas depois que eles viram o que Jesus fez, o poder de Deus na ressurreição, eles não voltaram a essas coisas de menino para saber quem era maior, quem era melhor. Eles mudaram completamente o sentido da vida deles. Eles também mudaram o objetivo da vida deles. Inclusive, Pedro ficou tão desgostoso do que aconteceu e tão triste, provavelmente, arrependido, na verdade, com o que ele havia feito, que ele resolve voltar a pescar. Mas Jesus vai ao encontro dele e eu tenho certeza que não foi necessário Jesus repetir o que ele já havia dito. Mas Pedro se lembrou daquilo que Jesus disse: eu vou fazer vocês pescadores de homens, não pescadores de peixe. Essa vida, essa rotina acabou para vocês. Agora vocês têm outros objetivos, os meus objetivos. Afinal de contas, eu dei a pérola para vocês, mas vocês agora são meus. Vocês vão fazer aquilo que está na minha vontade. Nós também precisamos entender que à medida que nós encontramos essa pérola de grande valor, nós passamos a desenvolver novas habilidades. Habilidades referentes ao que o reino dos céus espera de nós. Então, tudo aquilo que eu disse no ponto anterior, disciplina, obediência, submissão, tudo isso se manifesta de forma óbvia, concreta, né? Nessa questão de dar a nossa vida em troca do reino dos céus. Irmãos, irmãs, eu penso que nós, nessa altura das coisas que Jesus já nos disse que o reino dos céus é, eu acredito que nós já fizemos bastante comparações com a nossa própria vida. E talvez nessa altura dessas reflexões, quase 2 meses, nós tenhamos condições de avaliar se nós estamos de fato dentro do reino dos céus ou não. Se você percebe neste momento que na sua vida você tem algo que você dá mais valor do que a pérola que Jesus deu para você, é um momento de arrependimento. Não é um momento simplesmente para você se alarmar e deixar isso para amanhã, não. É para você hoje, neste momento que você ouve, você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Dizer para Ele: olha, eu comecei bem, mas eu me desviei do caminho. Eu comecei bem, mas eu agora fui influenciado por outros reinos, eu fui influenciado por outras pérolas. Eu achei que pérolas de plástico eram tão preciosas quanto a pérola que o Senhor oferece e eu me enganei. Mas eu estou aqui pedindo para que o Senhor retome a ordem da minha vida. Irmãos, nós temos apenas mais uma parábola do reino dos céus para refletir na semana que vem. Mas nessa altura nós já podemos tomar uma postura diferente. Eu convido você a refletir, convido você a orar a respeito disso. Jesus, Ele tem nos dado algo que não tem preço, ou pelo menos que tem um preço que Ele mesmo pagou, que foi com o próprio sangue. Então, pare estes momentos e reflita sobre a vida que você tem levado. Eu espero de coração que Deus te abençoe e que você possa refletir. Como sempre tenho dito, estou à sua disposição para conversarmos, para dialogarmos, para caminharmos juntos naquilo que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe você, sua família, que você possa, de fato, dar a sua vida em troca dessa pérola de grande valor. Deus te abençoe. Até a próxima.